Eu tava conversando com uns amigos e a gente tava falando sobre quantos devs estão ficando dependentes da inteligência artificial. E isso me inclui, obviamente, né? Porque não sei se você já tá usando inteligência artificial, tipo, quando você coda ali, eu espero que sim. O jeito mais básico é, sei lá, usar o GPT, alguma coisa lá que você fica perguntando. E o jeito mais avançado, não mais avançado, né? Existem formas mais avançadas. Mas o jeito mais eficiente, né? Nesse momento, que parece ser, é tipo, sei lá, você tem algo integrado ali no seu VS Code, na sua ideia e tal. E aí, tipo, ele vai mexendo nos seus arquivos ali, tipo, o vibe coding, sabe? Tipo um codex da vida, sei lá. Espero que você já esteja usando isso. E, cara, ele é muito bom, porque, pô, faz um monte de coisa e tal, né? Só que, ao mesmo tempo, eu sinto que ele deixa as pessoas preguiçosas. Então, tipo assim, você precisa fazer um map. Você vai lá e fala assim: "Ah, eu quero que essa parada aqui aconteça para todo esse array". Então, a IA vai lá e vai fazer. E beleza, um map é simples, mas aí você começa a fazer com o Reduce, você começa a fazer com, tipo, outros tipos. Eu tô dando o exemplo de JavaScript, né? Então, tipo, sei lá, você começa a montar proxies com a IA e você começa, sei lá, cara, fazer umas coisas bem doidas que você começa a desaprender como fazer essas coisas. Então, isso é uma grande dúvida assim que eu e acho que muitos de vocês têm, que é tipo, beleza, tá, eu vou parar de saber fazer um reduce, porque eu vou esquecer como que faz. Mas eu preciso saber um reduce, tipo, ou não. Ou eu posso só delegar para IA. Idealmente, a gente quer nem precisar saber disso, porque é menos coisa pra gente aprender e a gente pode focar no que interessa. Então, tipo, não preciso focar em saber um reduce. Eu preciso focar em resolver o problema ali do meu cliente, do que eu tô codando, resolver os problemas que os códigos resolvem. Só que muita gente acha que não, que tipo, não, cara, você tem que saber o reduce, porque se você não souber como que um reduce funciona, às vezes a IA vai fazer um reduce e você vai precisar consertar algum bug, alguma coisa desse tipo, ou até mesmo na hora de rodar o código ali que você tá fazendo na primeira vez e você não tá entendendo como funciona, isso vai ser problemático pro resto do seu código. Porque hoje em dia a IA ela não consegue, tipo, entender o seu código inteiro. Ela só entende uma parte, ela entende aquele pequeno contexto, então você tem que saber o resto do contexto, mas se você ficar só pegando partes de IA e juntando, às vezes vai ser difícil para você trabalhar naquele bug ou naquela implementação, e a IA não está pronta para fazer isso no seu lugar ainda. Então eu acho que é um pouco perigoso deixar essas coisas para a IA fazer no momento. E eu também estou pensando quão complicado é as pessoas estarem aprendendo programação hoje em dia. Porque quando eu comecei a aprender programação, sei lá, ia pra faculdade, via alguns cursos na internet e tal, e aí o professor lá ensinava alguma coisa, e eu ia lá e tinha que aprender, e tinha que aprender como que rodava, né? Então, tipo, eu tinha que chegar na conclusão de que para fazer o que eu queria, eu precisava de um for loop, por exemplo. Hoje em dia, não. Você joga o seu problema lá na IA, ela te dá um for loop. Então, para eu que sei fazer um for loop, e mesmo que eu vou esquecer, eu sei o funcionamento de um for loop. Se eu ler de novo ali, se eu abrir uma documentação, eu vou entender como um for loop funciona. Mas as pessoas que estão aprendendo programação agora, eu acho muito difícil, tipo, elas, enquanto estão aprendendo, sei lá, fica pedindo pra IA fazer for loop, e aí depois quando chega no trabalho tem um monte de for loop lá. E aí, beleza, como que eles vão entender aquilo se não foi a IA que fez? Tudo bem que a IA explica também, então isso é interessante, mas eu acho que não é a mesma coisa. Sei lá, você aprender por conta própria e a IA explicar. Apesar que é uma boa maneira de entender e tal, mas tipo, quando você chegar na hora, você já vai estar precisando saber, sabe, como funciona aquele for loop. E não, tipo, pedir pra IA te explicar e tal. Mas sei lá, eu comecei a pensar sobre isso em outros tópicos. Porque não é a primeira vez que isso acontece na humanidade, né? A galera sempre dá aquele exemplo lá, que agora as IAs vão tomar o lugar dos artistas, mas no passado, tipo, outras pessoas já foram tomadas. Tipo assim, as máquinas começaram a construir os carros, a máquina começou a construir algum outro tipo de coisa, que era tipo um trabalho chato, assim. No caso, o artista não é um trabalho chato, né? Mas esse negócio de
uma nova coisa chegar e tomar o lugar de outra coisa já aconteceu bastante na humanidade. Então, por exemplo, essa semana eu estava dirigindo, eu estava estacionando e eu me baseio muito nas câmeras do meu carro para estacionar o carro. E hoje eu não estaciono sem as câmeras. Tipo, eu sou muito ruim na noção de espaço. Eu fico olhando câmera, eu fico olhando se tá apitando, sensor. E eu sou muito refém disso. E eu tava pensando, cara, eu não acho que isso é um problema. Eu nunca parei assim pra pensar, nossa, vou parar de usar a câmera do meu carro pra estacionar, porque isso vai ser um problema. Eu vou parar de ter noção de espaço. Tipo, eu não tô nem aí pra ter noção de espaço. O meu objetivo é estacionar. Então, isso acontece em várias áreas da vida. Sei lá, tipo, não sei, cara, aí eu comecei a trazer isso pra programação, eu vi o quão inútil às vezes pode ser a gente saber essas coisas, tipo, eu preciso fazer um for loop, se eu digo lá pra IA que eu quero aquilo lá repetir pra todo o meu array, pra todo o meu objeto, pra tudo que chegar ali, e ele vai fazer um for loop sozinho, eu preciso entender o que faz aquele for loop. Se eu só ficar pedindo pra IA alterar ali, talvez eu vou perder mais tempo com a IA, beleza, mas aí já é outra discussão. Só que se a gente relaciona isso para outras coisas da vida, acaba ficando ínfimo esse problema de, tipo, tá com medo de estar desaprendendo algo. Sei lá, hoje em dia eu faço arroz na minha panela de arroz. Eu faço melhor na panela de arroz, que é você botar o arroz e a água dentro, do que você pegar uma panela manual, colocar no fogão, ficar vendo como é que tá, colocando mais água. E tipo assim, eu não fico com medo de desaprender a fazer o arroz da forma antiga. Que aí vai ter gente que vai dizer que o arroz da forma antiga fica melhor e tal, e eu concordo. Só que são coisas na nossa vida que elas vão entrando, e eu acredito que ao invés da gente ter medo de ficar esquecendo como se faz essas coisas, a gente tem que ir se adaptando. Então, é super válido a gente achar que tá ficando um pouco preguiçoso, porque também a gente não pode delegar tudo para IA e às vezes perder mais tempo com a IA do que a gente fazendo o nosso próprio código ali. Então, às vezes, sei lá, você precisa fazer uma função, você pede para IA e a IA não entende, porque ela não tem o contexto, aí você tem que pedir mais 300 vezes, aí tá ficando tão ruim que você precisa abrir outro chat e começar a falar de novo, tipo, tentar de outra forma, enquanto às vezes você poderia estar só fazendo a função lá, e algo que você não sabia você podia ter pesquisado no Google ou coisa do tipo. E então é muito difícil essa transição que a gente está tendo para IA. Ela é bem positiva na minha visão, porque ela corta a gente de fazer muitas coisas que são chatas, muitas coisas que levam tempo e que, pô, a gente não precisaria estar precisando. Oh, caramba. A gente não precisaria estar montando, sei lá, novos boilerplates e rodando coisas que, cara, é só configuração de código, configuração de projeto. Então a IA ajuda muito nisso, mas ao mesmo tempo a gente não pode se perder e tipo, perder essa base que é importante, né? Às vezes não é necessária, muito mais agora com as IAs, vem sendo menos necessária, mas a base ainda é bem importante. E é o que a galera diz que vai ser o diferencial, né? Então, se tiver um dev que não sabe como for loop funciona e usa IA para gerar um for loop, ele vai sempre ficar atrás do cara que usa IA para gerar o for loop, mas sabe como aquele for loop funciona. Então, quem começou a codar há algum tempo acaba tendo um certo tipo de vantagem, porque para nós é mais fácil. A gente não tinha a opção de não entender como for loop funcionava. A gente precisava aprender para fazer. Hoje em dia as pessoas têm essa opção e já que elas têm essa opção, vai ser mais difícil elas, tipo, quero aprender o for loop. Não, cara, a IA faz pra mim, então eu vou aprender dessa forma. Mas eu não sei, eu acho que ainda tá tudo meio incerto e a gente vai ver como que a IA vai vir aí nos próximos anos e como as pessoas vão lidar com isso também. Eu espero que todo mundo não fique burro e que não desaprenda a fazer esse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo eu espero cada vez mais que a IA ajude com esse tipo de coisa, porque é chato você fazer um for loop, você lembrar da sintaxe. Eu tô usando for loop como exemplo, tá? Mas pode ser qualquer coisa, pode ser qualquer coisa específica de linguagem ou de framework ou whatever. Mas é isso. Eu espero que vocês parem de ficar um pouco preguiçosos e também usufruam ao máximo da IA. É um pouco controverso, mas é bem bom.